Ayato é um perdedor feio que tem a pior sorte e constantemente atrai mulheres tóxicas. Apesar de ser um lutador forte, ele se matriculou em uma academia de magia na esperança de encontrar sua irmã que o abandonou, assim como seu pai fez. E isso tornou sua vida diária um inferno, pois ele é obrigado a proteger uma princesa irritante, enquanto também luta contra oponentes superpoderosos. Tudo começou quando um lenço caiu sobre ele enquanto caminhava perto de um edifício. Ele percebeu que caiu de uma janela aberta e saltou para o parapeito para devolvê-lo. Ele imediatamente congelou quando viu uma garota meio vestida com longos cabelos rosa no quarto e ficou tão vermelho como um tomate maduro. A garota calmamente disse para ele se virar enquanto ele divagava sobre querer devolver um lenço. Depois de entregá-lo a ela agradeceu por ele ter devolvido, pois era muito importante. Ele pensou que estava tudo bem e tentou sair, mas ela ativou seu modo desagradável e disse que ele precisava morrer. Isso fez com que ele a olhasse como se ela fosse uma louca, mas reconheceu a aura que emanava dela como a de uma estriga e, sem querer encontrar seu criador ainda, ele pulou pela janela justamente quando ela usou uma habilidade chamada Amaryllis, na tentativa de acabar com ele. Ele tentou. Ele argumentou com ela, mas ela disse que, mesmo estando grata a ele havia invadido o dormitório das meninas, e por isso tinha que pagar com a vida. Ele obviamente achou isso um pouco extremo, e tentou explicar que era um novo aluno, e não tinha más intenções. Ela perguntou qual era o nome dele, e ele disse que era Amagiri Ayato. Então ela se apresentou como Jules Alexia e o desafiou para um duelo. Se ele vencesse, ela aceitaria sua desculpa, mas se ela vencesse, faria com ele o que quisesse. Ele queria evitar a luta revelando que não tinha espada, mas alguém na multidão jogou uma para ele. Então, ele desembainhou a cópia de sabre de luz e aceitou o duelo. Ela desembainhou a dela e criou círculos mágicos que lançaram flechas de fogo gigantes. Ayato conseguiu desviar cada uma delas com sua espada, então ela decidiu intensificar aumentando a velocidade. No entanto, ele conseguiu bloquear a tempo, embora tenha sido empurrado para trás pela força do ataque. Os estudantes ficaram impressionados que ele conseguiu resistir contra Jules. Por outro lado, ela se perguntou como ele conseguiu resistir a ela e usou uma enorme bola de fogo que explodiu em seu rosto. Embora Hayato não tenha se machucado, justo quando parecia que ele estava prestes a destruir seu emblema e vencer, ele a derrubou no chão para evitar um ataque vindo em sua direção. Eles rapidamente perceberam que estavam em uma posição constrangedora. Então uma Jules envergonhada estava prestes a lançar outra bola de fogo, mas então uma garota loira se aproximou deles e declarou o duelo inválido. Ela também mencionou que Ayato não havia completado seu processo de transferência, então o duelo era inútil, já que ele ainda não era realmente um estudante da academia. Ela então se apresentou como Claudia Enfield, a presidente do conselho estudantil. No escritório de Claudia, ela deu as boas-vindas oficiais a Ayato na academia. Ela contou a ele que a cada ano, os estudantes competiam em um evento chamado Festas. Ela disse que a academia deles não havia se saído bem nos últimos anos, e que tudo o que era exigido dele era ganhar o jogos. Claudia revelou que qualquer coisa que ele desejasse seria concedida pela academia se ele ganhasse, mas Ayato disse que não tinha tais desejos. Ayato perguntou se sua irmã, Haruka, já esteve matriculada na escola, então Claudia mostrou-lhe um arquivo de estudante e disse que ela estava matriculada na academia há 5 anos, mas retirou-se apenas 6 meses depois por razões pessoais. Claudia disse a ele que não havia informações sobre ela no banco de dados da escola. No entanto, ela disse a ele que todas as armas Orgalux tinham registros, e embora a Orgalux Serviresta que sua irmã usou não tivesse logs de empréstimo, tinha dados de combate de 5 anos atrás. Ela disse a Ayato que um estudante transferido podia escolher qualquer arma Orgalux da coleção da academia, e ele perguntou se podia escolher a Serviresta. Ela deu a ele um Lux para usar enquanto isso, após o que ele então perguntou quais formulários ele tinha que completar para ser. Claudia contou a ele que tinha acabado de mentir para tirá-lo do duelo logo após abraçá-lo, dizendo que finalmente se encontraram. Mais tarde, Ayato foi apresentado à sua turma pelo professor responsável, que soava e agia como um brutamontes. Ela pediu para ele sentar ao lado de Jules depois de se referir a ela como sua namorada. Durante o dia, Ayato perguntou a Julie se podiam ser amigos, mas ela disse que estava grata por ele ter salvado sua vida, mas que preferia ficar careca pelo resto da vida do que ser amiga de um perdedor feio como ele. Dano emocional. Um garoto dormindo na mesa atrás de Ayato disse para ele não levar as palavras dela a sério e se apresentou como Yabuki Ichiru, seu colega de quarto. Enquanto caminhavam para os dormitórios, Ayato perguntou por que Yabuki tinha se referido a Jules como princesa, e ele lhe disse que ela era uma princesa de verdade. Eles logo encontraram um cara que parecia ter saído de JoJo's Bizarre Adventures discutindo com Jules. Yabuki disse a Ayato que o cara era Lester, um página de classificação 9. Ele então explicou que Página era uma pessoa classificada entre os 12 melhores em... Jules tentou se afastar, mas Lester a segurou mesmo quando seus lacaios tentaram impedi-lo. Isso fez com que seu lenço caísse, enfurecendo-a tanto que ela não conseguiu controlar sua magia. Enquanto corria, Ayato lembrou-se do encontro com Jules e Lester no dia anterior. Ele os impediu de brigar quando se aproximou deles, e um dos capangas de Lester apontou que ele era o novo aluno que havia duelado com Jules. Lester tentou brigar com ele, mas foi impedido por seus capangas que o aconselharam contra isso. Quando os dois... Ele perguntou por que ela estava na academia lutando mesmo sendo uma princesa, então ela disse que precisava de dinheiro e por isso tinha se juntado ao Phoenix Festa. Ibuki perguntou se ela tinha um parceiro para os jogos, já que o Phoenix Festa era um evento em equipe, mas ela ainda não tinha encontrado ninguém que combinasse com ela.
Quando ele perguntou que tipo de parceiro ela estava procurando, ela começou a listar as qualidades de um verdadeiro cavaleiro em armadura reluzente, e a Book saiu dizendo que tinha um prazo a cumprir, então Ayato pediu a Jules direções para o dormitório masculino. Ele também perguntou se ela poderia mostrar-lhe a academia e a cidade, mas ela recusou, o que fez com que ele a lembrasse que ela lhe devia, então eles concordaram em se encontrar no dia livre para o passeio. Mais tarde naquela manhã na aula, Ayato notou uma garota de cabelo azul sentada ao seu lado. Ele a reconheceu como Saya, sua velha amiga. Ele mencionou que ela ainda era tão plana quanto sempre, mas ela argumentou que agora era mais alta que o Messi. Para provar seu ponto, ela se levantou e, embora fosse a definição literal de pés no chão, Ayato concordou com ela. Ele perguntou sobre o pai dela e ela disse que ele era a razão de ela estar frequentando a escola. Saya explicou que se inscreveu na academia apenas para dar alguma exposição à nova arma que ele criou. Nesse momento, a professora entrou e notou a Saya. Ela imediatamente perguntou por que Saya não estava na aula no dia anterior, e tudo o que Saya disse foi que tinha dormido demais. Enquanto Ayato estava conversando com Saya após a aula, Jules se aproximou deles e perguntou a ele se estava pronto para a excursão. Saya perguntou por que Jules estava dando a ele uma excursão, mas Jules disse ao diretor energia para cultivar alguns terrenos. Saya então se ofereceu para levar Ayato, e eventualmente as meninas começaram a discutir sobre quem o levaria, quando Cláudia entrou e disse que ela faria isso em vez disso. Cláudia entregou a Layada um formulário para assinar em relação ao seu pedido para escolher uma arma Orgalux. Depois que ela saiu, eles partiram para o tour da escola. Enquanto Jules dava o tour, Saída continuava respondendo e acenando com a cabeça, como se fosse a primeira vez que estava vendo tudo. Quando Jules perguntou por que ela fez isso, ela apenas disse que tinha um péssimo senso de direção, o que levou Jules a perguntar por que ela se ofereceu para levar Ayato no passeio em primeiro lugar. Quando ele percebeu que a discussão estava saindo do controle, Ayato se ofereceu para comprar bebidas para elas. Quando ele foi embora, Saya mais uma vez perguntou à duelista por que ela estava mostrando a escola para um ídolo, e ela disse que era porque ele a havia salvado durante o duelo deles. Saya, que não tinha ideia de que eles tinham duelado até então, disse a Jules que mesmo sendo forte, ela não tinha chance contra Ayato. Ela disse a Jules que Ayato estava muito acima deles em termos de força, e na melhor das hipóteses, tanto ela quanto Jules estavam no mesmo nível. Quando estavam prestes a lutar, foram alvejadas. Jules reconheceu as flechas como as mesmas que haviam sido disparadas contra ela durante o duelo. Ela notou um assaltante encapuzado e atacou, mas o ataque dela foi bloqueado por outro agressor, usando um Orgalux tipo machado. Antes que pudesse atacar novamente, Saya atirou neles usando um lançador de granadas Lux, que era grande demais para ela manejar. Mas você sabe, garotas adoram armas grandes. O próximo tiro dela destruiu a fonte, e quando Ayato voltou, ele percebeu que as duas garotas estavam encharcadas. Jules, constrangida, tentou se cobrir, mas Saya não parecia nada incomodada. No dia do teste de armas Orgalux, Cláudia disse a Beato que, embora estivessem investigando o ataque a Jules, ninguém tinha sido. Na sala de testes, Ayato encontrou Lester. Cláudia disse-lhe que Lester também estava lá para escolher uma arma. Lester foi a primeira pessoa a fazer o teste e escolheu a serva Resta. Cláudia explicou que se a compatibilidade entre os dois estivesse acima de 80%, ele iria. Lester tentou, mas sua compatibilidade com a arma era baixa, então ele continuou tentando repetidamente, mas em vez de aumentar, os pontos de compatibilidade continuavam caindo. Cláudia apontou que ele não podia manejar a arma com apenas 4. Ayato perguntou como ela sabia, e ela lhe contou que tinha sua própria arma Orgulux. Quando Lester tocou na arma, correntes apareceram ao redor de Ayato. Lester ainda tentou forçar a Serviresta a obedecê-lo, mas foi lançado contra a parede. A taxa de compatibilidade caiu para um valor negativo, e ele foi pedido para parar. Serviresta ataca Ayato, que consegue lutar contra ela, e de alguma forma a controla, fazendo sua taxa de compatibilidade com a arma disparar para quase 100. Mais tarde naquele dia. Naquela noite, Ayato foi ver Cláudia porque ela tinha algo para discutir com ele. Ao entrar na sala, ele encontra Cláudia, que acabou de sair do banho com um hobby muito revelador. Depois que se acalmaram, ela informou que todos os estudantes que se inscreveram para a Phoenix Festa desistiram devido a uma lesão. Ayato perguntou se era provável que os estudantes também tivessem sido atacados como Jules foi, e Cláudia disse que era possível. Ela implora para que ele fique perto de Jules, para que ele possa protegê-la caso ela seja atacada novamente. Ayato e Jules finalmente conseguiram fazer o passeio pela cidade que ela tinha prometido. Enquanto almoçaram, encontraram Lester e seus amigos, que eram os principais suspeitos do ataque contra Jules. Lester, é claro, considerando que tinha o mesmo QI de um touro enfurecido, tentou lutar com Jules, mas felizmente Ayato conseguiu convencê-lo de que não era o lugar nem a hora certa. No caminho de casa, eles se depararam com um grupo de estudantes da Academia La Wolf duelando. Jules imediatamente percebeu que era uma armadilha. Sem esforço algum, ela facilmente derrotou-os. Quando ela interrogou o líder deles, que ainda estava consciente, ele revelou que foram contratados para machucá-los. Ele apontou para a linha das árvores para uma figura encapuzada, então Jules correu atrás do homem, apesar do aviso de Ayato, e caiu em outra emboscada. Ayato conseguiu chegar a tempo, mas o agressor virou e mirou nele em vez disso. Ayato conseguiu desviar a flecha disparada contra ele com seu Lux, que foi destruído no processo. Jules convidou Ayato para seu quarto. Quando ele chegou, ela pediu que tirasse as roupas, o que fez o idiota virgem presumir que era uma sexta-feira muito louca.
Ela rapidamente o corrigiu e disse que queria consertar suas roupas como uma forma de retribuir. Ela contou a ele como se tornou amiga das meninas de um orfanato depois que elas a salvaram de alguns bandidos. Ela continuava saindo do palácio escondida apenas para passar tempo com elas. Mais tarde, ela descobriu que os fundos necessários pelo orfanato estavam quase acabando, então decidiu se inscrever na academia, onde luta para poder enviar o dinheiro de seus ganhos para elas. Ela então revelou que o lenço tinha sido dado a ela por eles, e era por isso que ela o valorizava. No dia seguinte, Jules recebe uma carta e sai imediatamente depois da aula. Hayato sentiu que ela estava tentando manter distância, mas Cláudia, ao saber da carta, disse a ele que Jules estava tentando protegê-lo. O garoto obstinado ainda queria ajudá-la, então Cláudia deu a ele a arma antiga da irmã antes que ele partisse. Por algum motivo, ele pulou do telhado em vez de descer as escadas como uma pessoa normal. Enquanto isso, Jules chegou ao lugar onde a carta havia pedido que ela fosse. Aqui, ela encontrou Silas, um dos capangas de Lester, que revelou ser ele o responsável por todos os ataques. Lester também chegou, apenas para descobrir que havia sido enganado a acreditar que Jules havia aceitado o duelo com ele. Em vez disso, Solace os havia enganado para que viessem, de modo que pudesse matá-los e fazer Lester parecer o verdadeiro culpado. Lester atacou Silas, mas seu ataque foi detido por um dos atacantes encapuzados, que eram marionetes controladas por Silas. Ele conseguiu combatê-los, mas depois de lutar por um tempo, foi dominado pela quantidade deles. Jules tentou ajudar liberando um dragão de fogo que eliminou a maioria das marionetes, mas elas continuavam voltando como meu ex-perseguidor. Silas disse a Jules que a força e as habilidades dela não poderiam salvá-la. Jules aproveita a oportunidade para confirmar suas suspeitas, acusando-o de trabalhar com a Academia Alicante. Quando ele tentou matá-la, Hayato apareceu como o Superman e a salvou. Jules o repreendeu por ter vindo, mas Hayato confessou que ela agora era seu propósito e que ele pretendia protegê-la. Silas, que não era um homem de amor, interrompeu seu momento rudemente e os atacou. Então Hayato, que ainda carregava Jules, liberou seu poder e derrotou os bonecos. Ele conseguiu descobrir como os fantoches estavam sendo controlados depois que um Silas com uma aparência insana mandou todos os seus fantoches atrás deles. Ainda se recusando a aceitar a derrota, Silas liberou sua última carta na manga, um fantoche gigante que parecia um primo distante do King Kong, Lee Kong. No entanto, Hayato ainda conseguiu derrotar o boneco feio com sua espada da sorte. Quando Silas tentou escapar usando um boneco voador, Jules usou sua habilidade para persegui-lo. Eles o derrubaram do céu e ele caiu onde Cloadia estava esperando por ele. Nesse momento, Ildato gritou de dor quando as correntes que o prendiam apertaram e ele desmaiou. Quando acordou nos braços de Jules, ela o repreendeu por ser imprudente e depois agradeceu por salvar sua vida. Quando ela perguntou sobre o feitiço de amarração, ele disse que era obra da irmã, embora não soubesse o motivo. Ildato perguntou a Jules se ela já tinha encontrado um parceiro para o Fênix Vesta e pediu para ser seu parceiro, ao que Jules concordou. Enquanto isso, Silas, que fugiu de Cláudia, acabou sendo encurralado e ferido por ela. Das sombras, um homem falou com ela e parecia que estavam planejando algo juntos. Ela disse-lhe para obter informações de Solace e o homem revelou-se Ibuki. Alguns dias depois, Cláudia teve uma reunião com os presidentes do conselho estudantil das outras academias, onde discutiram a cooperação entre a Academia Seidukan e a Academia Alicante para criar uma nova arma Lute. Enquanto isso, Hayato estava atrasado para o treino com Jules. Na pressa, ele esbarrou em uma garota que rapidamente pediu desculpas e saiu correndo, envergonhada. Durante o treino, Jules criou um grande círculo de fogo que ela converteu em discos giratórios e os lançou contra Adato. Ele evita facilmente ser atingido e desvia os ataques com sua espada. Ele corre e tenta atacá-la de frente em vez de apenas se defender. Ele percebeu tarde demais que ela o tinha enganado, e então ela o cobriu com uma cúpula de fogo. Usando sua espada, ele cortou o fogo e apagou-o antes de terminar a luta com a lâmina em seu pescoço. Quando ela perguntou quanto tempo ele podia aguentar antes que a maldição começasse, ele revelou que podia aguentar por 3 minutos. Ao ouvir que ele era um homem de 3 minutos, ela o advertiu para não entrar em brigas e revelar suas habilidades. Saya e Lester logo entraram na sala de treinamento, e enquanto Saya e Jules discutem sobre quanto tempo ela e Hayato passaram juntos, Lester agradeceu a Hayato por salvá-lo, embora não tenha dito isso abertamente por orgulho. Cláudia entrou com 2 meninas e as apresentou como Camila e Ernesta, estudantes de Alicante. Elas eram as estudantes que iam trabalhar junto com a Academia Seidukan para fazer uma nova Lux Weapon. Surpreendentemente, uma Ernesta super animada confessou que foi ela quem criou os fantoches que Silas usou contra Hayato e Jules. Ela declarou que gostava dele, mas disse que ele não teria tanta sorte na próxima vez. Ela o beijou na bochecha, o que, claro, deixou Jules e Saya irritadas. Camila notou a arma Lux de Saya e apontou que, embora estivesse impressionada, ela tinha muitos defeitos. Saya exigiu que ela se desculpasse por zombar da criação de seu pai. Quando Camila percebeu quem era o pai dela, afirmou que nunca pediria desculpas, porque as ações do pai delas causaram problemas a eles. Ernesta disse a Saya que se ela quisesse forçar uma desculpa de Camila, deveria fazer isso durante o Fênix Festa. Do lado de fora, Camila perguntou o que Ernesta achava de Hayato, e ela admitiu que precisava de mais dados sobre ele. Camila perguntou se ela estava planejando fazer alguma coisa, e ela disse que faria qualquer coisa para alcançar seus sonhos.
Mais tarde naquele dia, enquanto Hayato discutia as equipes de pesquisa de Alicante com Yabuki, ele ouviu o som de um tapa. A garota com quem ele havia esbarrado mais cedo naquele dia havia sido atingida por um homem. Antes que ele pudesse bater nela novamente, Hayato o impediu, revelando que apenas um homem com uma salsicha pequena bate em uma garota. O homem disse que tinha todo o direito de discipliná-la e então se apresentou como Tudo Koichiru, Kirins tio. Hayato pediu que ele nunca mais usasse violência contra Kirin, então tudo revelou que pararia, mas apenas se ele pudesse vencer Kirin em um duelo. Ela pediu-lhe para rejeitar o duelo, mas Hayato teimosamente recusou e aceitou o desafio. Kirana ataca Hayato e ele é capaz de se defender como esperado. Quando ela reconheceu a força dele, ele também a elogiou. Jules, que estava assistindo a batalha, percebeu que Hayato estava apenas se defendendo e não atacando Kiran. Ele tinha sido... Yuki, que também estava observando, revelou que Hayato não tinha chance. Ele também apontou que Hayato ainda não tinha Severesta completamente sob seu controle e nem sequer acertou um golpe em Kirin. Hayato conseguiu ler os movimentos de Kirin e tentou encontrar o momento perfeito para atacá-la e vencer, mas já estava ficando sem energia. Eventualmente, o duelo terminou e Kirin foi anunciada como a vencedora. Ela se desculpou antes de sair com seu tio. Jules perguntou a Hayato o que ele estava pensando ao enfrentar o estudante número 1, e foi nesse momento que ele percebeu contra quem ele tinha acabado de lutar. Apesar de vencer o duelo, Kushiru menosprezou Kirin e lembrou a ela que era muito fraca e estúpida para ter sucesso sem seguir seus planos. Por outro lado, uma Jules irritada jogou um pano de prato na cabeça de Hayato. Hayato se desculpou por duelar contra Kirin, embora ela o tenha avisado para não lutar em duelos. Ela lhe disse que faria o mesmo se estivesse no lugar dele e ficaria desapontada se ele não defendesse Kirin. Ela, no entanto, admitiu que estava bravo por ele ter perdido, porque tinha esperanças de que ele pudesse vencer. Kiron. Enquanto conversavam, perceberam que precisavam mudar a estratégia para a festa, porque Hayato havia lutado em público. Hayato se encontra com Cláudia para obter um novo distintivo. Ela disse a ele que o tio de Kirin estava encarregado de recrutar talentos para a academia, e que ele estava tentando se tornar membro do conselho usando Kirin. Ela também disse que apenas pessoas que não têm desejos pessoais e que passaram por treinamento podem se tornar membros do conselho. Quando Hayato perguntou como ela sabia de tudo isso, ela disse que sua mãe era membro. No dormitório dos garotos, Hayato ficou surpreso ao ver Kirin esperando por ele. Ela tinha vindo para agradecê-lo por defendê-la. Enquanto caminhava com ela para seu dormitório, uma Kirin animada disse a ele que tinha notado que ele usou uma técnica antiga de espada. Hayato também elogiou sua habilidade com a espada, mas ela revela que era a única coisa em que era boa. Ele então perguntou por que ela lutava, e ela disse que era porque queria salvar o pai. Isso fez com que ele a convidasse para treinar com ele e Jules, mas ela disse-lhe que foi avisada para não mostrar sua habilidade na frente de outros alunos. Então, ele oferece para treinar sozinho com ela de manhã. Assim que Hayato deixou Kirin em seu dormitório, Saya caiu de uma árvore e quase o estrangulou. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, e ela disse que estava procurando por ele para perguntar se ele seria seu parceiro, mas ele disse que já era parceiro de Jules. Na Academia Alicante, Camila e Ernesto observam a facção Tenório testar uma nova arma contra Colado. Quando perceberam que Kirin estava treinando com Hayato, isso tornou tudo mais emocionante, pois teriam a chance de ver a habilidade de Kirin em primeira mão. Justamente quando Kirin e Hayato perceberam que estavam sendo seguidos, foram subitamente atacados por pequenos dragões, que se regeneravam quando eram cortados e podiam disparar bolas de fogo de suas bocas. Hayato percebeu que estava se envergonhando ao cortar continuamente os dragões sem um plano. Felizmente, Kirin percebeu que os dragões tinham um núcleo, e ao cortar os dragões em pequenos pedaços, ela conseguiu destruir o núcleo. Ao fazer isso, ela salvou Hayato de parecer mais tolo do que aparentemente era. Os dragões restantes fugiram, e Hayato, finalmente usando a cabeça, percebeu que o núcleo era sintético e obviamente vinha de Alicante. O dragão voltou e começou a atirar bolas de fogo neles, e enquanto eles desviavam, o pavimento sob Hayato desabou e ele caiu. Kirin conseguiu agarrar seu pulso, mas a borda desmoronou e os dois caíram no buraco. Ao saírem da água no esgoto onde tinham caído, foram atacados por um dragão muito maior. Usando sua aparência, Hayato conseguiu bloquear o ataque frontal enquanto segurava Kirin, que não sabia nadar. Kiran pediu-lhe que a soltasse porque estava a arrastá-lo para baixo, mas ele recusou e usou o seu Lux para cortar um pilar próximo e disse-lhe para ficar nele. Nesse momento, o dragão atacou novamente, então Hayato cortou-lhe a cabeça e percebeu que ele podia regenerar-se como os menores que encontraram antes. Ele então perguntou a Kirin se ela conseguia sentir o núcleo, e ela disse que conseguia, mas ele estava se movendo dentro do dragão. Hayato canalizou sua mana em seu Lux, e assim que o dragão estava prestes a lançar bolas de fogo contra eles, ele saltou e cortou o dragão ao meio, destruindo o núcleo no processo. Como ele usou muita mana, a maldição é ativada, fazendo com que as correntes que o prendem se apertem até ele desmaiar. Quando ele acordou, explicou a Kiran que só podia lutar por 5 minutos antes de perder a consciência. Enquanto esperavam para ser resgatados, ela disse a ele que queria salvar seu pai, que foi detido por matar um homem que a manteve como refém. Como ele era um Jim Stella, as acusações não foram retiradas, e ele foi enviado para a prisão.
Ela culpava a si mesma pelo que aconteceu, embora fosse apenas uma criança quando isso ocorreu. Ela revelou que seu tio era o único que podia ajudá-la a libertar seu pai, por isso fazia tudo o que ele pedia. Ele disse a ela que ela não estava sozinha e que podia contar com ele para ajudá-la. Pouco depois eles são resgatados. Na academia, Kutro disse a Kirin para ficar longe de Hayato, mas ela recusou, dizendo que ele tinha lhe ensinado muito. Isso fez com que ele a esbofeteasse enquanto a lembrava que ela não poderia vencer o festival sem ele. Ele a lembrou que sem a ajuda dele, ela não poderia salvar o pai dela. Ele tentou esbofeteá-la novamente, mas ela agradeceu a ele por tudo que fez por ela no passado antes de partir. Como seu primeiro ato de liberdade, ela desafiou Youto para um duelo. Da caixa onde os amigos de Hayato estavam assistindo, Julius expressou sua preocupação com o duelo. Então Saya pediu para ela relaxar porque Hayato já havia lutado contra alguém mais forte que Kirin antes. Quando ela perguntou quem era, ela disse que era a irmã dele. Lester e Abuki também mencionaram que Hayato havia pegado emprestadas as armas Lux deles e acreditavam que ele tinha um plano. Quando o duelo começou, Ayaido conseguiu desviar dos ataques dela enquanto observava as técnicas que ela usava. Quando Kirin investiu contra ele, ele afastou seus ataques e se defendeu, e justo quando ela pensou que o havia encurralado, ele trocou sua espada por uma lança, pegando-a de surpresa. Depois de recuperar a compostura, ela contra-atacou, e ele mais uma vez trocou de arma, desta vez para dardos. Ela conseguiu contra-atacar isso também, mas isso lhe deu a chance de usar uma habilidade chamada Vassoura Purificadora, que basicamente fez com que ele a virasse. Este movimento garantiu sua vitória contra ela. Depois disso, tanto Julius quanto Saya estavam parabenizando Hayato por sua vitória quando Cláudia pediu permissão para entrar. Ela tinha trazido Kirin com ela, e Kirin perguntou se poderia participar das sessões de treinamento deles. Julius estava relutante, mas Saya apoiou totalmente, mesmo que ela só participasse das sessões de treinamento sem ser convidada. Nesse momento, o tio de Kirin bateu na porta exigindo que o deixassem entrar. Ele tentou agarrar Kirin, mas ela afastou a mão dele. Em seguida, ele tentou acertá-la, mas Hayato o impediu. Com a covardia habitual, ele se fez de fraco humano, pois Hayato era obviamente mais forte que ele. Seu medo não o impediu de ameaçar revelar o segredo de Kirin sobre seu pai. Cláudia, que havia estado ouvindo e assistindo em silêncio, disse a Koichiro que se ele fizesse algo para prejudicar a reputação de Kirin na escola, ela não o deixaria em paz, e até mencionou que sua mãe certamente a apoiaria. Isso fez com que ele recuasse e se afastasse derrotado. Kirin ainda agradeceu a ele por tudo que ele havia feito por ela, mesmo sendo um egoísta e manipulador. Em Alicante, Ernesto e Camila assistiram a uma revisão de todas as filmagens e dados que haviam coletado da luta de Hayato com o dragão. Ernesto os usou para melhorar seus bonecos. Momentos. Saya se aproximou de Kirin e disse a ela que admirava o fato de ela estar lutando por seu pai, porque ela estava fazendo a mesma coisa. Ela então perguntou a Kirin se queria ser sua parceira para o Festa Phoenix, mas ela ficou muito surpresa para responder. Alguns dias depois, as meninas se encontraram, mas não tinham ideia do que fazer, já que nunca haviam socializado antes. Saya então sugeriu que fossem às compras, para que pudesse ir no shopping se ela não conseguia decidir sobre um presente para o pai. Ela lembrou que seu pai sempre lhe dava uma arma nova no seu aniversário e decidiu fazer o mesmo por ele. Ela pediu ajuda a Kiran para encontrar uma loja de armas, e quando chegaram lá, Sia escolheu uma arma antiga. Kiran perguntou por que ela escolheu aquela, então ela explicou que mesmo sendo lixo, tinha um gerador que era semelhante ao trabalho do pai, então tinha certeza de que ajudaria na pesquisa dele. Saya então perguntou a Kirin o que ela queria fazer, e ela pediu a Saya para ensiná-la a nadar. Durante a aula, Kirin confessou que queria aprender a nadar para que Hayato se orgulhasse dela. Saya foi buscar algumas bebidas, e pediu a Kirin para continuar praticando. Kirin acidentalmente esbarrou em outra aluna que estava flutuando na piscina. Embora ela tenha se desculpado, a garota se recusou a aceitar e tentou desafiá-la para um duelo. Ela então reconheceu Kiaran como o estudante mais bem classificado em Seidukan e tentou desistir. Logo percebeu que Saya não tinha classificação, então desafiou-a para um duelo. Então se apresentou como Violet Weinberg, uma estudante da Queensvale Girls Academy. Ela se gabou de sua classificação e quando Saya aceitou o duelo, ela ficou chocada. Quando o duelo começou, ela tentou exibir suas habilidades sofisticadas, mas Saya sacou uma Lux Ray Gun. Antes que pudesse reagir, Saya disparou e a fez quicar como uma pedra na piscina, nocauteando-a no processo, o que significava que Saya venceu. No fim do dia, Saya aconselha Kirin a se defender mais. Kirin contou a ela que seu tio sempre a tratou daquela forma, então ela não sabia como se defender. Saya disse que a escolheu como parceira porque usava a mesma habilidade de esgrima que Hayato usava, e ela gostava disso. Durante a sessão de treinamento no dia seguinte, os dois estavam em completa sintonia e mostraram que haviam crescido. Na masmorra da Academia Leewolf, Dirk e Kashimaru Kurona abriram a cela que mantinha Aeron. Dirk ordenou que Irene participasse do Phoenix Festa e eliminasse Hayato porque ele poderia se tornar um problema no futuro. Irene concordou depois que Dirk confirmou que sua irmã estava bem. Na arena para os Jogos Phoenix, o presidente do comitê do Festa, Mediot Mesa, anunciou que houve mudanças nas regras e regulamentos.
A nova regra agora permitia que os competidores usassem qualquer arma autônoma de sua escolha, e eles poderiam substituí-las na arena. Quando Hayato e Julie subiram ao palco, os apresentadores os animaram falando sobre suas classificações. Hayato estava nervoso, mas Julie parecia lidar bem com a atenção. Assim que a partida começou, seus oponentes correram em direção a eles, o que apenas confirmou a previsão de Julie de que tentariam usar combate corpo a corpo. Em seguida, ela se afastou e disse a Hayato que estava contando com ele. Hayato fez uma demonstração ao quebrar as correntes que o prendiam e imediatamente avançou em direção aos seus oponentes com grande velocidade. Os oponentes desorientados ficaram sem palavras, e seus emblemas caíram no chão quebrados, tornando Hayato e Julie os vencedores. A próxima partida foi entre Alicante e La Wolf. Os competidores de Alicante foram substituídos pelos bonecos de Ernesto. O primeiro fantoche parecia um Giga Chad e era chamado Art, e o outro, que parecia feminino, era chamado Rimmels. A equipe Ally Wolf sentiu que estava sendo usada como cobaias. Antes de a partida começar, Art ofereceu à equipe Ally Wolf uma vantagem de atacar livremente por 60 segundos. A partida começou e a equipe Ally Wolf teve dificuldade em ultrapassar a defesa do fantoche. Quando os 60 segundos terminaram, a capacidade ofensiva dos bonecos facilmente sobrepujou seus oponentes, que se esforçaram demais tentando atacá-los. A habilidade e a força deles deixaram tanto o público quanto os competidores em choque. Com o final da partida, Hayato e seus amigos analisaram a habilidade dos bonecos, afirmando que seria um problema para eles. Saya recebeu uma chamada de seu pai, que ficou entusiasmado sobre o quão poderosa era a defesa do boneco antes de lhe dizer que tinha enviado uma nova arma para ela, e pediu que a apanhasse na alfândega, então ela saiu junto com Kirin para buscá-la. Hayato e Julie decidiram que precisavam de mais tempo de treinamento antes do duelo e partiram. Julie e Hayato tentaram voltar para a arena para a próxima luta quando encontraram Irene espancando alguns bandidos no meio da rua. Quando terminou, Irene notou os dois e lembrou-se de Hayato do arquivo Kidir havia mostrado a ela. Ela tentou começar uma briga com eles e puxou sua arma Lux, que parecia uma foice, e com um brilho mortal nos olhos, parecia o próprio ceifador. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, foi parada pela sua irmã Priscila, que pediu desculpas pelas ações da irmã. Julie disse a Hayato que suspeitava que La Wolf estava planejando algo e que o comportamento de Irene havia confirmado isso. Enquanto isso, Saya e Kirin começam a sua luta. O oponente de Kirin usou as mãos para bloquear seus ataques e parecia ser muito habilidoso em combate corpo a corpo, mas Kirin o derrotou facilmente graças à sua velocidade e agilidade. Saya, por outro lado, usou sua arma como escudo para bloquear os ataques de seus oponentes, e quando teve uma oportunidade, usou sua arma para atingi-lo, o que garantiu a vitória deles. A segunda rodada da competição começou no quinto dia. Hayato e Julie competiram contra seus próximos oponentes, e desta vez, Julie tomou a frente. Ela bloqueou um ataque com sua Lux facilmente, após o que direcionou suas chamas ao oponente. Enquanto tentava evitar as bolas de fogo, a garota tropeçou e, sem mostrar piedade, Julius a atingiu com as bolas de fogo a queima-roupa. A segunda oponente nem teve chance porque Julius a atingiu com uma enorme bola de fogo, enquanto Hayato só ficou ali como um artefato inútil. Lester e Randy foram os próximos na arena, e estavam contra a louca Irene e sua irmã Priscila. A estratégia principal deles era prolongar a luta porque o Lux de Irene drenava a energia de quem o usava. Infelizmente, ela percebeu o plano deles e atacou Randy primeiro. Lester tentou atacá-la, mas ela bloqueou e deu-lhe um chute aéreo antes de ir atrás de Randy com a força de seus olhares que controlavam a gravidade, derrubando-o. Lester usou um ataque total contra ela e conseguiu derrubá-la, mas ela se levantou reconhecendo seu poder e disse que mostraria a ele toda a sua força. Acontece que, em troca de seu poder, o Lux dela exigia sangue, e a única maneira de conseguir sangue era que Iron o bebesse. Ela não era apenas uma vadia louca, ela era uma vadia louca vampira que bebia de sua irmã, que tinha poderes regenerativos que não só a curavam, mas também curavam Irene através de seu sangue. Ela disparou bolas de gravidade em Lester e, para garantir que ele não pudesse evitá-las, imobilizou-o com gravidade. No final, Lester cedeu, tornando Irene e Priscila as vencedoras, enquanto Julie e Hayato assistiam com medo da assustadora habilidade da dupla. No camarote, Cláudia parabenizou Hayato por chegar à final. Ela expressou como estava feliz por estar sozinha com ele. Mas antes que ela pudesse continuar, Hayato recebeu uma chamada de Kirin. Ela lhe disse que havia perdido Saya, e que quando a chamou, Saya não fazia ideia de onde estava. Hayato sabia que ela era uma zorro ambulante sem senso de direção, então concordou em ajudar a procurá-la. Ele rapidamente se desculpou antes de sair para procurar Saya. Enquanto procurando, Hayato encontrou Priscila, que estava sendo perseguida por alguns bandidos. Hayato a ajudou a se esconder e ela explicou a ele que sua irmã havia causado uma confusão em um cassino, e era por isso que estava sendo perseguida. Nesse momento, Irene apareceu do nada e tentou atacar o Hayato porque achava que ele era quem tentou machucar a irmã dela. Antes que o assunto piorasse, Priscila a deteve e explicou que Hayato foi quem a salvou. Ela ainda estava desconfiada de Hayato quando ele recebeu uma ligação de Saya que disse que tinha sido encontrada por Kieren.
Ele então explicou a Irene que estava procurando por seu amigo quando encontrou a irmã dela. Ela disse a ele que lhe devia e a menos que quitasse a dívida imediatamente, seria estranho depois porque eles tinham sido colocados um contra o outro para a rodada final. Irene irritada irrompeu no escritório de Dirk e exigiu saber por que sua irmã havia sido atacada, apesar de seu contrato com ele. Ele revelou que ela era apenas bucha de canhão, e desde que ela não morresse, ele não se importava. Irene, que parecia estar possuída, tentou atacar Dirk com seu Lux, mas não conseguiu, pois uma força invisível que ela suspeitava ser um gato bloqueou o ataque. Dirk disse a ela que os gatos não ajudaram Priscila porque a Yato estava lá. Depois que ela saiu, Dirk ordenou que Corona fizesse uma leitura. Ela disse a ele que a leitura mostrava que as irmãs seriam vitoriosas. Como as leituras eram sempre precisas, ele fez uma ligação para o sétimo olho dourado. Ayato tinha sido convidado pelas irmãs para jantar, e uma irritada Jules lembrou-o de que iriam enfrentá-las na rodada final. Ayato explicou que era apenas um jantar de agradecimento, e ela disse que o acompanharia. Durante o jantar, Irene deixou escapar que apostava porque precisava de dinheiro para pagar um empréstimo que pegou de Dirk. Ela não podia pagar com o dinheiro da festa porque essa era uma das condições de Dirk. Para pagar sua dívida com Yato, ela informou que Dirk a havia ordenado para destruir Yato. Ela também contou que Dirk considerava a aparência de Yato um grande problema. Após o jantar, Priscila acompanhou a Yato e Jules até a saída. Enquanto estavam do lado de fora, ela disse que estava feliz por poder ajudar sua irmã porque estava lutando por ela. No entanto, ela admitiu que sua irmã se tornava uma pessoa diferente sempre que empunhava seu Lux, e isso a assustava. Mais tarde naquele dia, Ayato foi ver Cláudia porque estava preocupado com a estranha habilidade de Irene. Ele a encontrou dormindo, e quando tentou acordá-la, ela o atacou e tentou matá-lo, mas ele conseguiu segurá-la até que ela acordasse. Ela se desculpou com ele e concordou em explicar o que havia acontecido se ele se juntasse a seu time para o Griffin Festa, o que ele concordou. Ela então disse a ele que seu Orgalux a fez experimentar a própria morte 1200 vezes, pois esse era o preço a pagar por usar seu poder para ver o futuro. Essa revelação o deixou preocupado, mas Cláudia minimizou, dizendo que já estava acostumada. Ele eventualmente perguntou sobre o Orgalux de Irene, e Cláudia disse a ele que a arma podia alterar o corpo e a mente de quem a usasse. Para provar isso, Irene é mostrada com uma expressão enlouquecida e de pé com corpos mortos no chão atrás dela. Para se preparar para a rodada final, Irene recarregou sua barra de saúde do seu próprio banco de sangue. Enquanto isso, Ayato propôs um plano para Jules, e ela concordou em seguir com esse plano desde que vencessem. A partida começou e Jules disparou discos de fogo em Irene, que desviou todos eles. Ayato a atacou com seu Severesta, mas ela conseguiu pará-lo. Ainda bloqueando os ataques dele, ela percebeu as bolas de fogo que Jules tinha enviado em sua direção e usou suas bolas de gravidade para detê-las. Ela ataca Ayato, mas graças a Jules, ele consegue se esquivar enquanto Jules lança bolas de fogo em Priscila, então Irene cria uma barreira ao redor delas. Irene bebe mais do sangue de Priscila para recuperar sua energia, e quando termina, Ayato e Jules se revezam atacando-a. Ela então percebeu que eles estavam tentando destruir seu bloqueio de augúrio, então ele enviou suas bolas de gravidade em direção a eles. Ayato conseguiu cortar todas com sua espada e a atacou, empurrando-a para uma armadilha armada por Jules. Aquela armadilha era um engodo, e uma Irene distraída caiu na verdadeira, o que abriu um buraco no centro da arena. No entanto, Irene não foi afetada pela explosão, mas havia sido completamente dominada por sua arma, e começou a beber o sangue da irmã. Enquanto sua força gravitacional mantinha Jules presa, Ayato caminhou em direção a ela e tentou fazê-la voltar à razão. Ela recuperou a consciência por um momento e soltou sua irmã, mas mais uma vez, seu Lux assumiu o controle, fazendo-a liberar uma onda poderosa de gravidade. Ayato rapidamente tirou a foice Gabi da mão de Irene, quebrou-a em duas e finalmente destruiu a gema nela. Imediatamente, Ayato e Jules foram anunciados como os vencedores. Ele caiu ao atingir seu limite. Isso fez com que todos que assistiam soubessem que ele tinha um limite de quanto podia usar seu poder. Algum tempo depois, Priscila acordou em um hospital porque sua irmã acidentalmente a sugou completamente. Irene pediu desculpas à sua irmã, e Priscila disse que queria ficar mais forte para lutar ao lado dela, em vez de agir como uma caixa de primeiros socorros ambulante. Quando Ayato acordou, ele disse a Jules para não se preocupar com ele e que estaria bem até a próxima luta deles, mas Jules queria que ele dependesse dela o máximo possível. Cláudia, Sayal e Kirin entraram no quarto e começaram a se agitar em torno dele, com cada garota tentando reivindicar o direito de cuidar dele enquanto se recuperava. Na arena vazia onde a irmã de Ayato havia lutado, um homem de terno marrom pegou um par de óculos quebrados e ensanguentados e culpou a Haruka por atrasar seus planos, mas sorriu e disse que era hora de recomeçar. Comente Oni-chan se você acha que a irmã de Ayato é uma vilã e se você quer a parte 2. Vamos alcançar 10.000 curtidas neste vídeo. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.